Sejam muito bem-vindos, meus caros camaradas aqui do Clube do Tempo. Hoje eu tô aqui, pra falar de uns discursos, de uns momentos mais amados pelo Ruvian, que é o discurso do 12º Doctor, no duplo dos Zygons da nona temporada. Eu quero apontar uma certa hipocrisia desse discurso, principalmente da forma como ele é usado no episódio. Antes de tudo, eu quero salientar que é um discurso completamente válido. O grande problema é mais o contexto. Como é que ele está sendo aplicado? O 12º, ele age como um conciliador para a situação entre os Zygons e os humanos, em específico britânicos. Mas qual é o grande problema disso? O que é a caixa lá da Osgood para os Zygons? É uma libertação. Eles vão se mostrar para o mundo como eles realmente são. E já para os britânicos é simplesmente a exterminação deles. Não são coisas equivalentes, Antes que diga assim, os Zygons exageram, eles matam pessoas inocentes, só que isso não vai deslegitimizar completamente o movimento deles. Não vai deslegitimizar todo o sentimento de opressão que eles estarem em uma cultura diferente e estarem sendo obrigados a mimetizar toda aquela cultura e se esconder sobre uma pele que não é deles. Inclusive, o próprio Moffat escreve no episódio piada sobre imigrantes. Então, sim, a analogia dos Zygons é uma analogia com imigrantes e com refugiados. E o que o 12º acha é justamente um meio termo, que é manter o status quo de quando o episódio começou. Eles vão continuar sendo oprimidos, Tanto que a Zygon mais aceita pelos britânicos é a Osgood, que, já não sabe mais se ela é a Zygon ou humana. Ela já distorceu completamente a identidade dela para aquela situação. E o próprio doutor age até de forma irresponsável com esse sentimento dos Zygons. Ele ironiza quando a Zygon, a Bonnie, que ele chama de Zygella, ela fala sobre eles terem sido tratados como gado, isso é injusto. E o Doctor ironiza falando que injusto é a tarde dele não funcionar, injusto é uma coisa sobre a oferta dele. Ele faz um reducionismo meio ridículo, Porque o episódio encontra meio que esse limite, O Moffat escreve sobre a situação, mas não sabe tratar direito essa analogia que ele mesmo criou. Porque para os britânicos no episódio, tudo se baseia no medo diferente. Você tem a general lá falando claramente que ela tem medo dos Zygons se disfarçarem de um parente e matar ela, tá ligado? Então, tem esse preconceito enrostido na sociedade com os Zygons. Só que o episódio não se propõe a resolver isso. O que é que o Doctor deveria fazer? Qual é o discurso que ele deveria agir? Deveria arrumar uma forma de integrar os Zygons na sociedade, Porque vai lembrar que esse problema que está acontecendo agora tá ligado a um acordo que ele fez, que ele mediou antes, lá em Day of the Doctor, e arrumar uma forma de integrar eles na sociedade do jeito que eles são. Você vai falar, mas não pode, porque isso vai mudar a dinâmica da série. Mas a questão é que os showrunners, eles criaram essa armadilha durante os anos. De, vamos fazer analogia com refugiados, ou com povos originários, que é o caso dos Silurians, dos Sea Devils, e não tratam. Só termina o episódio com, eles estão novamente submersos, eles estão novamente no subterrâneo, dormiram de novo. Os Zygons continuam se disfarçando de humanos dentro da sociedade. Tá ligado? Eles criaram essas artimanhas, só que eles não têm coragem suficiente para resolver. E vai chegar uma hora que a dinâmica da série vai ter que mudar. Vai ter que mudar a sociedade humana padrão dos anos contemporâneos do Doctor Who, porque tu cria uma mitologia e você não aproveita ela da melhor forma. E novamente eu reitero, sim, os Zygons, eles cometeram atos de violência com pessoas inocentes, mas não é porque eles se desvirtuaram do caminho, não é porque eles foram para um lado extremo, que todo o sentimento de um povo, pode ser deslegitimizado assim. Mas você vai falar, mas tem alguns Zygons aí que estavam sentando numa boa. Tem! Mas a questão é que era aquela vida ou nada, Essa era a escolha que eles tinham até o momento. E era viver nessa opressão ou nada. Muita gente vai viver bem no conformismo, outras pessoas não. Existe esse sentimento dentro da sociedade Zygon. Isso é o que importa. Isso tem que ser debatido, E o Doctor o tempo todo, além de aquela comparação reducionista que ele fez antes, ele fica deslegitimizando eles. Então, a mediação do Doctor tinha que ser muito mais no sentido de integração deles na sociedade. Eles têm esse debate sobre a autonomia deles, mas é um debate que está sendo impedido de chegar na população humana até, tá ligado? A opressão é tanto que o debate morreu no episódio e nunca chegou na população humana. Nem teve a opção de debater com os humanos sobre isso. Eles falam, se mostrar os Zygons vai ter guerra. E cara, isso sobre, eles não podem conviver, eles não podem interagir, senão vai vir o medo, vai vir a guerra. Isso tem que ser resolvido, cara. O problema é esse.
Não pode ficar nessa pra sempre, senão só vai continuar oprimindo um povo, enquanto o outro nem sabe da existência dele, tá ligado? Olha o problema que a gente tem aqui. Inclusive, vai lembrar que a revolução dos Zygons começa porque o humano mata um Zygon, né? A criança lá não consegue estabilizar direito, se revela, o humano vai lá e mata. Não dá pra ficar só nesse dilema da hostilidade dos povos, que inclusive Doctor Who, em diversos outros momentos da série, tratou disso de outras formas. Tipo, sei lá, vou pegar aquele episódio lá, o The Doctor's Daughter, que os dois povos no final tem uma conciliação, tá ligado? Claro que é uma situação diferente, a gente tá falando de um povo que tá oprimido dentro de uma sociedade muito mais numerosa. Claro que é diferente, mas a questão é que tem que ser tratado. Existe medo dos dois lados, existe violência dos dois lados, tá? Não acredito que não iria ter, mas a questão é isso, né? O Doctor fugiu de arrumar uma outra solução que pudesse integrar eles de uma forma muito mais, vou usar entre aspas, humana, né? Humana no sentido moral, tá? E é isso. O Doctor não chegou nessa conclusão. Ele só manteve o status quo no final das contas. E aí a gente chega no ápice, né? Que é o discurso dele. Que é um discurso bonito. Que é um discurso muito válido para diversas situações. Porém, existe um problema nele, né? Existe diferença entre guerras no mundo. Uma coisa é uma guerra entre duas potências imperialistas visando lucro. Outra coisa é uma guerra de libertação de um povo oprimido por um país colonizador, tá ligado? Tu vai dizer pra galera que tá no país que foi colonizado não se rebelar contra o colonizador, não buscar a guerra. Tipo, existe essa diferença, tá? O discurso é válido para diversas situações, é um discurso bonito, mas ele foi mal utilizado pelo contexto do episódio, tá? E, bom, eu espero ter gostado do vídeo. Eu quis levantar esse debate, né? Porque isso foi uma reflexão muito recente que eu tive sobre o episódio. E é isso, né? Lembrando que no sábado eu vou estar na live do Até Tardes, né? Você tá vendo isso aqui depois, ela já aconteceu, você vai poder assistir. Que é uma live onde a gente vai debater a política na era Chibnall e contrastando com outras eras de Doctor Who. E como a era Chibnall foi a era mais covarde de Doctor Who, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficando por aqui.